Nós somos o grupo IA50 do curso de Mineração de Dados Complexos da Unicamp. O líder de nosso grupo é Yaskra e o grupo é formado pelos seguintes integrantes: Arthur, Márcio e Felipe. Nosso trabalho consiste em estudarmos o mercado imobiliário russo e no decorrer deste trabalho nós iremos ver a importância desses dados imobiliários e como isto é abrangente para novos conhecimentos. Podemos observar que o mercado imobiliário russo ele passou a existir de forma privada a partir de 1991 com a queda do comunismo. Então, segundo este estudo, nós também pudemos consultar em uma análise que entre os anos 2000 e 2007 o país viveu um boom imobiliário sem precedentes e os preços subiram entre 350% e 400%. A partir de então, os preços passaram a oscilar bastante dentro das regras de mercado. Mas, nos próximos slides, apresentamos alguns dos fatores que interferiram no preço médio dos imóveis no mercado russo e também as demonstrações dos modelos de análise de dados que foram elaborados sobre as informações obtidas deste mercado. Antes de tudo, devemos entender um pouco do contexto de nosso desafio para este TCC. Em maio de 2017, o Sberbank, o mais antigo e maior banco da Rússia, desafiou o cientista de dados no Kaggle a desenvolver algoritmos para prever preços reais. Os aplicativos de algoritmos eles dependiam de um rico conjunto de dados que inclui dados de habitação e padrões macroeconômicos. Então, sobre esses conjuntos de dados. Então, os conjuntos de dados fornecidos aqui pelo Kaggle consistem em um conjunto de treinamento, um conjunto de testes e um arquivo contendo métricas macroeconômicas. A base inclui dados de habitação e padrões macroeconômicos. E nós temos as seguintes bases: treinamento, testes e métricas macroeconômicas. A base de treinamento ela vai de 2011 a 2015 e tem aproximadamente mais de 30 mil transações imobiliárias, informações de preços de vendas e informações específicas das propriedades. E a base de teste? Ela vai de 2015 a 2016. Ela tem aproximadamente mais de 7 mil transações imobiliárias, informações de preços de venda e informações específicas da propriedade. E a base macroeconômica, ela vai de 2010 a 2016 e ela contém as informações históricas das métricas macroeconômicas. Então, sobre este trabalho do Sberbank Russian Housing Market, o primeiro foi o desafio. Qual era o nosso desafio? Que era a precificação de imóveis para a venda deste banco russo. O segundo era utilizarmos as pipelines, que é a análise e visualização dos dados, seleção de features e a regressão. E o terceiro objetivo era estimar o preço do imóvel, levando em conta as características disponíveis sobre ele e a região onde se encontram os dados da economia. Falando um pouco sobre a inicialização nossa dentro deste projeto, como nós imergimos nele, primeiro fizemos uma avaliação dos conjuntos, tanto de dado quanto os dados, tanto de treinamento quanto de teste. E fizemos a verificação do tamanho dos arquivos, duplicidades, tipos de dados e dados categóricos. E a análise? Fizemos análises estatísticas, verificação de nulos, de outliers, correlações e as sujeiras que essas bases tinham. Mas qual foi então o passo a passo para nós criarmos no modelo? Primeiro, nós fizemos uma análise exploratória. Segundo, fizemos a preparação dos dados. E terceiro, fizemos a criação e o tuning do modelo. Mas será que os dados estavam 100% preenchidos? Não. Visualizando graficamente a quantidade de dados nulos missing, por característica no conjunto de nomes, então foram desprezados 66 indicadores econômicos com valores nulos acima de 30% e correlação menor que 0,10 em relação ao preço do imóvel. Então, os demais indicadores econômicos nulos eles foram tratados com o uso do método KNN. E os valores nulos,
os dos conjuntos de teste e treinamento, eles foram tratados com média, mediana e frequência, preferencialmente em relação ao distrito do imóvel, né? Nós podemos observar nesses gráficos aqui, né, essas informações. Mas falando dos outliers, né? Outliers, mesmo os mais significativos, como preço, área total, área de estar, cozinha, andar do prédio, número de salas, estado de conservação, material e ano de construção dos imóveis, não foram excluídos. Foram tratados com média, mediana por distrito e pela aplicação do Robust Scaler, com os parâmetros de centralização igual a falso. Avaliamos também as correlações das características com o preço por grupos de infraestrutura, demográficas, econômicas e construção. Conforme pode-se observar no gráfico, nos últimos 2 anos analisados, observamos um aumento nos preços médios do metro quadrado dos imóveis em algumas das regiões mais importantes da Rússia. Destacamos no slide a seguir alguns dos indicadores que sensibilizaram o aumento médio dos preços dos imóveis. Quais os locais mais caros, então? Vem aí a lei da oferta e da procura. Mas por quê? Esses locais aqui que nós podemos observar que têm os nomes maiores são os locais mais caros da Rússia para se morar. Porque são cidades que têm centro administrativo, estão próximos ao Kremlin e são centros administrativos. Podemos comparar aí a nossa Avenida Paulista. Então, por isso que esses locais são mais caros. As pessoas procuram morar mais perto do centro administrativo, mais perto do trabalho, dando mais qualidade de vida para essas pessoas. Então, e o que fizemos para tirar os dados nulos? Até então falamos agora sobre todos os dados, né? Mas o que fizemos para isso? Fizemos uma engenharia. Então foram criadas novas características com base nas existentes. A relação entre a área total do imóvel e a área de estar, relação entre a área total do imóvel e a área da cozinha, relação entre a altura do prédio e o andar do imóvel, distância média por distrito em relação ao Kremlin, área média dos imóveis por distrito, população de trabalhadores em relação à população total do distrito, características não categóricas foram categorizadas e também foi aplicada a normalização de características. Os modelos eles foram aplicados, né, no conjunto de treinamento e validação com todas as características fornecidas e geradas, exceto os indicadores econômicos excluídos pela baixa correlação e também pelo alto índice de nulos. Então, no conjunto de treinamento e validação gerado, com base nas características selecionadas, utilizamos o Random Forest com 42 as mais importantes características. Então, realizamos os modelos, né, de Random Forest, Decision Tree e o XGBoost. Então, a seleção dos hiperparâmetros nos 3 modelos foi feita usando o Randomized Search CV. E o Random Forest, com os parâmetros básicos, foi o modelo usado para a geração de nosso baseline. Avaliamos os 3 modelos, conforme nós podemos observar no slide anterior: Random Forest, XGBoost e árvore de decisão. Podemos observar que o algoritmo que mais performou tanto com conjunto de dados com característica selecionada, aquelas 42 que já mencionamos, e o conjunto de dados com todas as características, foi o XGBoost. Podemos observar nestes gráficos o resultado de nosso algoritmo, verificando o overfit e o underfit no conjunto com todas as características. Concluímos ainda que a inclusão de novas bases elas poderiam evoluir mais o score de nossa predição. Fazer o uso de novas fontes de dados, por exemplo, indicadores de variação do dólar, utilizando outros métodos de tratamento de ruídos nos dados, criar novas características, experimentar outros modelos como RNN, LightGBM e outros parâmetros e também realizar mais pesquisas e estudo. Poderemos explorar mais esta base para trazer mais insumo. Bem, este foi o trabalho de conclusão de curso do grupo 5 IA 50.